Você já se perguntou se a Bíblia contém erros? Ou se podemos confiar plenamente em tudo que nela está escrito? Estas são questões fundamentais para a nossa fé. Então fique comigo até o final deste vídeo, porque vamos explorar o que significa a inerrância da Escritura, sua base bíblica, os principais erros que as pessoas cometem ao interpretar esta doutrina e como ela impacta a nossa vida diária. Vamos lá? A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Hoje estamos dando continuidade à nossa série Fundamentos da Fé Cristã. E vamos abordar um tema crucial, a inerrância da Escritura. Em sua oração ao Pai, Jesus afirmou: "A tua palavra é a verdade." João capítulo 17, versículo 17. Em sua apologia sobre a inerrância da Bíblia, John Wesley é incisivo e direto. Se há algum erro na Bíblia, então pode haver 1000 erros. Mas, afinal, o que é inerrância bíblica? Por que ela é tão importante para a nossa fé? A palavra inerrância vem do vocábulo latino inerrantia e significa literalmente qualidade daquilo que não tem erro, infalível. A inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual as sagradas escrituras não contêm quaisquer erros, por serem a inspirada, infalível e completa palavra de Deus. A inerrância também significa que a escritura nunca se contradiz e ela tem uma coerência interna. Por exemplo, ao afirmar que Jesus é totalmente Deus, esta afirmação não contradiz sua afirmação de que ele é totalmente homem. Jesus é tanto Deus quanto homem. Ele possui as duas naturezas, 100% humano, 100% divino. A doutrina da inerrância bíblica pode ser compreendida como sinônimo de infalibilidade, ou seja, as escrituras não falham. Os críticos que rejeitam a inerrância da Bíblia muitas vezes entendem mal o conceito. A inerrância é compatível com os fenômenos da escrita, isto é, com as várias tendências de redação empregadas pelos autores humanos. Aqui estão 5 exemplos. Primeiro, linguajar comum. A escritura não usa linguagem técnica precisa, mas sim um linguajar comum do dia a dia. Quando narra a criação dos dois grandes luminares, em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 16 ao 18, Moisés não está compondo um texto científico. Tecnicamente, o Sol é uma fonte de luz, mas a Lua é só um refletor. Mas Moisés está utilizando linguagem popular, do mesmo modo como falamos hoje, quando, por exemplo, dizemos que o Sol se levanta e se põe. A inerrância é compatível com o uso da linguagem comum, meus irmãos. Segundo, citações livres. Às vezes, os escritores do Novo Testamento citam o Antigo Testamento de forma exata, palavra por palavra. Outras vezes, eles usam paráfrases, resumem ou aludem a estas passagens. A inerrância não impede o uso de nenhum desses recursos estilísticos. Terceiro, traduções das palavras de Jesus. Como Jesus ensinou em aramaico e o Novo Testamento foi escrito em grego, há muito poucos registros de suas palavras exatas. Em vez disso, temos o registro exato da voz de Jesus, isto é, as traduções em grego de seus ditos em aramaico são versões fiéis do que Jesus realmente disse. E Jesus, de fato, proferiu aquelas palavras. Não foram inventadas por seus discípulos e postas na boca de Jesus quando os evangelhos foram escritos. A inerrância é compatível com as traduções das palavras de Jesus encontradas na Escritura. Quarto, diferenças na ordem dos acontecimentos. Por exemplo, Mateus apresenta a sequência real das tentações de Jesus, enquanto Lucas as apresenta fora da ordem cronológica. Estas duas formas de narrar as tentações não são contraditórias, porque Mateus tem um objetivo ao escrever,
ou seja, narrar as tentações na ordem em que Jesus as enfrentou, enquanto Lucas tem outro objetivo: mostrar 3 tentações, sem pretender narrá-las sequencialmente. A inerrância é compatível com as diferentes ordens em que os eventos são apresentados nas Escrituras. Quinto, relatos divergentes sobre o mesmo evento. Alguns relatos narram o mesmo evento, mas os fazem com diferenças significativas. Nos evangelhos, por exemplo, o milagre da alimentação dos 5.000 é narrado de formas diferentes pelos 4 autores. Como explicar essas diferenças? Uma versão pode apresentar um resumo de um acontecimento, enquanto outra dá mais detalhes. Por exemplo, Mateus, no capítulo 8, do verso 5 ao 13, dá menos detalhes do que Lucas, capítulo 7, versículo 1 ao 10, ao narrar o evento em que Jesus cura o escravo do centurião. Também ocorre de uma narrativa contar parte de um episódio, enquanto outra narrativa conta outra parte. Por exemplo, Judas se enforcou, como diz Mateus, capítulo 27, do 1 ao 10, e o seu corpo caiu e se rompeu, Atos, capítulo 1, do 15 ao 19. A inerrância é compatível com a existência de narrativas variantes nas Escrituras. Relacionada a esta discussão está a questão da infalibilidade, que significa que a Escritura não está sujeita a falhas, mas sempre cumpre o propósito que Deus lhe designou. Falando sobre a palavra que sai de sua boca, Deus nos garante: não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito que lhe atribuo. Isaías capítulo 55 e o versículo 11. Ao longo da maior parte da história da Igreja, os termos infalibilidade e inerrância significavam a mesma coisa e referiam-se à veracidade da Escritura, ou seja, que a Bíblia é verdadeira. Infelizmente, o último século testemunhou a dissociação dos dois termos. Infalibilidade passou a se restringir a questões concernentes à salvação, fé e vida consagrada. Mas esta ideia deixa aberta a possibilidade, aliás, a realidade da existência de erros, quando a Escritura aborda assuntos como história, genealogia, geografia e ciência. É preciso rejeitar estas novidades. A própria Escritura não faz nenhuma distinção entre partes mais importantes que seriam inspiradas e, portanto, inerrantes, e partes menos importantes que não teriam sido escritas sob a orientação do Espírito Santo, podendo conter erros. A palavra de Deus é verdadeira, ela é inerrante, ela é infalível, não contém erros e não está sujeita a falhas. A doutrina da inerrância da Escritura está presente no Antigo Testamento, em Salmo 12:6, 18:30, Provérbios 30:5, em consonância com este alto conceito da Escritura. Jesus afirmou que a palavra de Deus é a verdade, que não pode ser quebrada. Ele sempre recorria confiantemente a exemplos do Antigo Testamento, como Adão e Eva, o dilúvio na época de Noé, a autoria mosaica do Pentateuco e Jonas e o grande peixe. Para Jesus, essas narrativas eram verdadeiras, correspondentes à realidade, ou seja, todas essas narrativas eram narrativas históricas e não mitos, como alguns dizem por aí. Quanto à veracidade do Novo Testamento, Jesus prometeu a seus discípulos que lhes enviaria o Espírito da Verdade, ratificando-os assim como suas fiéis testemunhas, tudo o que eles iriam pregar e que alguns registrariam por escrito garantiria o testemunho preciso das palavras e obras de Jesus. Como o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, supervisionava todos os escritos daqueles discípulos, a veracidade e inerrância do Novo Testamento estava garantida, como podemos observar em 1 Coríntios 2, do 10 ao 13. Uma observação de caráter teológico confirma a veracidade e inerrância da Escritura. Deus sempre fala a verdade. Aliás, ele não mente, nem pode mentir.
Hebreus 6,18. Como a Escritura é inspirada por Deus, ela sempre diz a verdade e nunca mente. Portanto, a inerrância é um corolário da inspiração da Escritura por Deus, que sempre diz a verdade. Agora falaremos dos 3 principais erros relacionados à doutrina da inerrância. Primeiro, a negação da inspiração e, portanto, da inerrância das Escrituras. Essa posição rejeita a ideia de que o Espírito Santo supervisionou a escritura da Bíblia, reduzindo-a a um mero livro humano. Todos os textos produzidos por seres humanos contêm erros. Portanto, segundo esta perspectiva, a Bíblia também contém. Este ponto de vista não dá crédito às afirmações da própria Escritura sobre sua veracidade e pressupõe um conceito muito pobre da ação divina entre os seres humanos. Segundo, a posição entre infalibilidade e inerrância. Seus adeptos afirmam a total inerrância da Escritura, a qual significa que seus autores nunca enganam propositadamente os leitores e, ao mesmo tempo, defendem a tese de que a Escritura contém erros. Esta posição separa o que a Igreja tradicionalmente considerou sempre unido. Além disso, é uma forma fraudulenta de defender a inerrância bíblica da boca para fora, mas, na verdade, estas pessoas estão negando-a. Terceiro, a afirmação de que há erros históricos e científicos na Bíblia. Alguns dizem que a Bíblia é inerrante apenas em questões de fé e prática, mas pode conter erros em história ou ciência. No entanto, a Bíblia não contém quaisquer erros científicos ou históricos. Pelo contrário, com o passar dos anos, as descobertas científicas corroboram com a Bíblia Sagrada. E precisamos deixar claro, meus irmãos, a ciência não tem a necessária autoridade para julgar a Bíblia Sagrada. É a Bíblia, a palavra de Deus inspirada e inerrante, é que tem que julgar a ciência. A inerrância bíblica é absoluta. Não existe meia inerrância. Ou a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, ou é errante e falível palavra do homem. Agora vamos aplicar a doutrina da inerrância em nossa vida. Por ser inspirada por Deus, ou seja, a revelação daquele que sempre diz a verdade e não pode mentir, a Escritura é verdadeira. A Igreja deve confiar em tudo o que ela afirma. Criação a partir do nada, o cuidado providencial de Deus, os milagres de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus, as instruções sobre a sexualidade humana e o casamento, a salvação pela fé somente e tudo mais. Além disso, a infalibilidade da Escritura estimula a Igreja a manter a esperança enquanto aguarda pacientemente que as promessas de Deus sejam cumpridas. A resposta positiva de algumas pessoas ao Evangelho que transmitimos, a futura libertação do sofrimento, da morte e do pecado, a volta de Cristo, o novo céu e a nova terra, dentre tantas outras promessas. E quanto aos cristãos que acham que a Bíblia contém erros, peça que apontem quais são esses erros. Se eles dizem que Jesus é o Senhor deles e Jesus afirmava a inerrância das Escrituras, exorte-os a serem coerentes e adotar a mesma visão que o Senhor tinha a respeito da Escritura. A doutrina da inerrância da Escritura não é apenas uma questão teológica. Ela é a garantia de que a Bíblia é a verdade absoluta e infalível de Deus para nós. Se a Bíblia é inerrante, podemos confiar plenamente em tudo o que ela diz. Podemos construir nossas vidas sobre suas promessas, seguir suas orientações e defender nossa fé com confiança. Então, eu te desafio hoje, leia a Bíblia com uma nova perspectiva. Veja como a palavra perfeita e infalível de Deus. Deixe que ela guie a sua vida, transforme o seu coração e fortaleça a sua fé. Se você foi abençoado por esta mensagem, não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no canal
e compartilhar com o máximo de pessoas. E deixe seus comentários sobre a inerrância da Escritura para trocarmos ideias. Até o próximo vídeo da nossa série Fundamentos da Fé Cristã. Que Deus te abençoe.